Olá a todos e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do A Pensar Em, mais um vídeo em que vamos trabalhar com o Tinkercad. Neste caso é mais um vídeo muito importante, uma vez que vamos aprender a manipular os objetos que estão no nosso plano de trabalho. Então, manipulá-los como? Movê-los, mudar o tamanho, rodá-los, portanto, esse tipo de manipulação. Portanto, tal e qual como se tivéssemos os objetos na mão, ou se ele fosse feito de plasticínio e conseguíssemos alterar os seus tamanhos. Bom, então vamos usar como exemplo aqui o nosso cilindro. Então, usando o botão esquerdo do rato, nós podemos arrastar o cilindro pelo nosso plano de trabalho. Isto não tem a ver com a perspectiva, mesmo que eu ponha assim uma perspectiva mais a direito. Então, vamos voltar aqui atrás. Não foi a melhor perspectiva possível. Então, se eu pegar nisto, portanto, eu consigo ver que a figura se desloca sempre neste plano de trabalho, portanto, nunca o larga, ok? Portanto, isto é uma das coisas que podemos fazer. Aqueles números que estão ali a ver crescer têm a ver com a deslocação em relação ao tamanho, em relação à posição original. Eu vou pôr numa perspectiva mais em cima para conseguirem perceber melhor. Por exemplo, se eu pegar aqui e eu quiser mover 10 mm para cima, eu consigo fazê-lo aqui, 10 mm para cima, e ele até andou um bocadinho para o lado, vou tentar ajustar. Ok, 10 mm para cima, nada para o lado. E agora largo e ele fica no sítio exato que eu quis. Obviamente que isto não é muito simpático fazer assim, mas podemos fazer isto de uma forma mais simples. Se eu selecionar uma figura e usar as setas do teclado, eu consigo fazê-lo deslocar as vezes que eu quiser. Se eu quiser deslocá-lo 10 mm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e ele fica no sítio que eu quero. Uma forma também de ajustarem isto, de ajustar a deslocação, é ajustar aqui a grade. Por defeito está 1 mm. Se eu puser, por exemplo, 5 mm, a figura não se vai deslocar de milímetro em milímetro, vai se deslocar de 5 em 5. Okay? Portanto, se eu carregar uma vez para cima, ele desloca-se logo 5 mm, mais 5 mm e por aí adiante. Okay? Então, depois iremos ver mais coisas sobre esta grade quando falarmos do plano de trabalho. Então vamos voltar aqui à nossa perspectiva. Depois, o que é que podemos fazer mais para manipular? Portanto, já conseguimos movê-la para os lados. Falta poder movê-la para cima e para baixo. Então, para mover para cima e para baixo, usamos este botãozinho aqui, ou melhor, esta setinha. Vamos recuar e mudar aqui a perspectiva para conseguirmos perceber melhor. Então, esta seta para cima, ao pressioná-la, conseguimos fazer com que o nosso objeto levante voo ou se afunde aqui no plano de trabalho. Aqueles números que estão a ver é a altura em relação à origem, portanto, 10 mm para cima ou 10 para baixo. Se quisermos fazer isto de uma forma mais fina, podemos clicar uma vez na setinha e alterar aqui a altura. Por exemplo, eu quero subir 7. Carrego no Enter e ele sobe 7. Portanto, isto será muito útil ao alterarem este número para ele mudar como queremos, que também podemos usar isso depois para o tamanho. Depois, outras formas de manipular é rodar a figura. Portanto, conseguimos rodá-la de várias formas diferentes e em vários ângulos. Portanto, se repararem, existem setinhas curvas em 3 sítios. Aqui, aqui e aqui. Portanto, esta seta roda assim, esta seta roda no outro eixo e a seta cá em baixo também roda aqui no mesmo eixo do plano, ok? Portanto, depois é só uma questão de posicionarem a figura na perspectiva que quiserem. Então, neste caso, eu vou pôr tudo como estava. Portanto, mais uma vez, eu posso alterar ou arrastando ou usando aqueles números. Por acaso aqui não me estava a aparecer agora, sim. 0. Isto não é 0. Eu desloquei 0 graus. Eu vou apagar esta figura e vou acrescentar outro cilindro só para ele ficar aqui na base. Ok. Então, agora falta ver como é que eu mudo o tamanho do meu cilindro. Para mudar o tamanho é utilizando qualquer um destes quadrados à volta ou este quadrado em cima.
Este quadrado em cima serve para alterar a altura, só a altura. Portanto, mais para cima, mais para baixo. Mais uma vez, posso colocar aqui o valor que eu quiser e ele ajusta automaticamente. Eu normalmente uso sempre esta forma. Depois aqui os quadrados dos cantos. Vamos pôr uma perspectiva mais de cima. Serve para aumentar o comprimento e a largura da figura. Portanto, aqui dos dois ao mesmo tempo. Portanto, qualquer canto faz a mesma coisa. Estes quadrados pretos servem para mudar ou só o comprimento ou só a largura. Ok? Então, todos eles funcionam da mesma forma. Todos eles dão a possibilidade de escrever diretamente qual é que é o tamanho que queremos. Por exemplo, 10 por 10. Portanto, e podemos fazer assim a nossa figura. Uma forma extra, e para encerrar o vídeo, que será uma forma muito útil de fazer crescer um objeto, é fazê-lo crescer mantendo a sua proporção. Por exemplo, já vimos que se eu subi-lo aqui, ele aumenta apenas a altura, mais para cima ou mais para baixo. Portanto, a altura do objeto. Se eu pressionar a tecla Shift sem largar e fizer a mesma coisa, o objeto vai aumentar de forma proporcional. Portanto, poderá ser útil se quisermos fazer versões de tamanhos diferentes do objeto, mantendo as mesmas proporções. Então, basicamente é isto que precisamos de saber acerca de manipular. Portanto, vimos aqui como é que podemos deslocar um objeto, como é que podemos fazê-lo subir ou descer, rodar e também aumentar o seu tamanho. Portanto, estas são as ferramentas fundamentais para criarmos qualquer projeto 3D. Então, espero que possam praticar. Espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo em que vamos ver como é que podemos alterar algumas propriedades destes objetos e de fazer também mais algumas coisas que nos podem dar algum jeito. Então, até lá!